A paz do Senhor esteja com todos. Tem alguém aqui feliz com Jesus? Você já falou com essa pessoa do lado sem pegar nela? Em Manauara. Olha para essa pessoa que está do lado aí e fala assim: está chegando a hora. Fala, está chegando a hora de você ver as bênçãos de Jesus dentro da tua casa. A gente vai ouvir a palavra de Deus agora, então eu vou pedir para você já pegar o Evangelho. Pegue aí o Evangelho. Está alto isso aqui? Abra em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Lucas capítulo 19. Hoje nós estamos no quarto dia da nossa conferência profética da família. E como já é de costume, conforme os dias vão se passando, alguns vão carregando a unção de Bartimeu. Sabe qual é a unção de Bartimeu? Já ouviu falar? E aqueles que vão ficando pelo caminho, não é? Mas graças a Deus que você chegou até aqui. Amém? Fala para a pessoa que está do teu lado assim: você vai conseguir. Fala, ainda nesse ano você vai dar testemunho da salvação de Jesus dentro da sua casa. Amém? Haverá salvação dentro da tua casa. Então, Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Aquele canal estava tão ruim, né? E esse aqui está tão bom que eu estou achando que o som está alto demais. Estou até baixando aqui para... Daqui a pouco o irmão vai processar o pastor que está gritando no ouvido dele. Hoje em dia o povo processa por qualquer motivo, né? Acharam Lucas 19? Então eu vou pedir para você ler comigo a partir do versículo 1. Veja o que o evangelista Lucas escreve. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa. Amém? Você crê nessa palavra? Veja que Jesus está liberando salvação para a casa de Zaqueu. Por quê? Porque a casa de Zaqueu não era salva. Não havia salvação ali. Principalmente por causa do comportamento de Zaqueu. E você já vai entender que comportamento era esse que Zaqueu tinha, que era reprovado por Deus. E não era só reprovado por Deus, era reprovado também pela sociedade onde ele vivia.
Zaqueu era reprovado pelos homens e reprovado por Deus. Mas Deus, Ele salva até aqueles que são reprovados. Incrível, não é? Incrível. Fala para a pessoa do lado assim, difícil entender esse Deus, né? Difícil entender Deus. Às vezes a gente quer ser mais Deus do que Deus, não é? Porque a gente fica condenando aqueles que Deus salva. A gente condena os que Deus salva. Mas Deus salva aqueles que nós condenamos. Porque Deus é misericordioso. E a misericórdia de Deus não tem fim. Então eu vou ler de novo, mas eu vou ler só esse versículo aqui, o versículo 9, que foi o último que a gente leu. E aí você vai repetir em seguida. Vamos lá? E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Amém? Você crê na palavra de Deus? Coloca a sua Bíblia sobre o teu assento. Você que crê nela, coloca a Bíblia sobre o assento e vamos aplaudir. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Faça isso, mas faça isso de todo o teu coração. Aplauda e louve ao Senhor, porque Ele é digno. Dê a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, que só Ele é digno de receber. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra vai ser pregada agora. Todos nós queremos ouvir a Tua voz. Todos nós queremos entender qual é a direção que devemos seguir, qual é o caminho que devemos trilhar. Então fala conosco através da Tua palavra nesta hora. Que o homem diminua neste lugar e que somente o Senhor cresça e apareça. Lança por terra todo impedimento, toda barreira e tudo que se levanta contra a pregação da Tua palavra. E envia a Tua palavra com poder e autoridade, que ela vá e produza o resultado para o qual vai ser mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Por favor, podeis tomar assento. Existe uma ironia muito grande na história desse homem chamado Zaqueu. E a ironia está no significado do seu próprio nome. Quando Zaqueu nasceu, os pais olharam para ele e eles disseram assim: Zacai, do jeito que eu falei você escreve, Zacai, com 2 Ks, Zacai, Y no final. Não precisa soletrar, né? Fácil. Com 2 Ks, Y no final, AY, Zacai. E Zacai, por incrível que pareça, quer dizer justo. Diga justo. Então, quando um pai e uma mãe olham para o filho que acabou de nascer e dizem: Zacai, o que eles querem dizer? Esse menino será justo. Ele vai crescer justo. Ele vai ser um homem justo. E ele vai morrer justo. Era essa a ideia que os pais de Zaqueu tinham para ele. Acaba de nascer um justo. Eu não sei explicar para você, se me desculpe a minha ignorância, quando foi que Zaqueu resolveu se tornar um homem corrupto? Eu não sei quando isso começou exatamente, porque o Evangelho não diz, infelizmente essa informação a gente não encontra. Eu não sei com que idade ele entrou
para aquela profissão que fazia com que ele se corrompesse cada vez mais. Não sei. Não sei que idade ele tinha neste momento da história que nós estamos lendo. Essa informação também não consta em nenhuma enciclopédia dos evangelhos. Infelizmente. Nós não sabemos a idade que esse homem tinha. Só sabemos que aquele que nasceu para ser justo, em algum momento da sua vida, ele se desviou desse caminho planejado pelos seus pais. E ele se tornou o mais corrupto de todos os homens que viviam naquela cidade onde ele morava. E ele era tão corrupto, que o historiador Henry Daniel diz que as pessoas passavam em frente à casa de Zaqueu e elas cuspiam na calçada da casa de Zaqueu. Quando é que você cospe? Quando você sente nojo de alguma coisa, é ou não é? Cuspiam na calçada da casa dele. As pessoas rejeitavam Zaqueu da forma mais bruta que uma pessoa podia ser rejeitada. Era capaz de Zaqueu sair na rua, por exemplo, e uma pessoa passasse perto dele e cuspisse no chão e olhasse com aquele olhar de ódio para ele e passasse e não lhe desse nenhuma atenção, porque ele era corrupto, ele era ladrão, ele extorquia as pessoas, e aquilo foi gerando um ódio no coração das pessoas, e as pessoas foram cada vez mais desprezando Zaqueu pelas suas injustiças e pela sua corrupção. Por isso que eu falei que a história de Zaqueu já começa com uma ironia, porque começa no dia que ele nasce. Afinal de contas, toda a história de qualquer ser humano começa no dia que ele nasce, é ou não é? No dia que você nasceu, a tua mãe olhou para você e disse o quê? Qual vai ser o nome? Como? Raimundo. Sabe o que quer dizer Raimundo? Nem eu. No dia que você nasceu, a tua mãe olhou para você e disse o quê? Sabe o que quer dizer Bruno? Uma cor parda. É isso mesmo? No dia que ele nasceu, o pai, a mãe olharam e falaram: vai ser Willy. Uma homenagem ao filme Free Willy. Você está rindo, né? Porque não é com você. Mas não foi isso, né? Você sabe por quê? Por quê? Oi? Homenagem à escola que o seu pai estudou. Mas o seu pai sabia o que queria dizer Willy? Livre? Rapaz. O pai não sabia. Ele também não sabia, ele descobriu pouco tempo atrás que o nome dele significa livre. Quando eu nasci, os meus pais olharam para mim e disseram: Luciano. Sabe o que quer dizer Luciano? Agora eu vou tirar onda. Luciano quer dizer portador da luz. Chique, né? Um nome tão comum ter um significado tão bonito. Porque Luciano é um nome comum. É ou não é? É um nome comum, não é um nome extravagante. Willy já é um nome diferente. Então, quando Zaqueu nasceu, estava tudo arquitetado, estava tudo planejado. Nós vamos criar esse menino para ser justo. E provavelmente Zaqueu recebeu essa educação.
Os pais ensinaram para ele que ele deveria respeitar os mais velhos. Os pais ensinaram para ele que ele deveria dizer sempre a verdade, que ele nunca se envolvesse com coisas erradas, com mentiras, que ele nunca se apropriasse ou pegasse ou quisesse usurpar aquilo que era de alguém. Os pais ensinaram isso para ele. Não por acaso eles colocaram o nome Zacai. Os pais foram ensinando Zacai, que é Zaqueu, para que ele fosse um cidadão de bem. Mas por alguma razão que nós desconhecemos, isso não aconteceu na prática. Zaqueu se desviou do propósito que tinha sido elaborado pelos seus pais para a vida dele. E Zaqueu vai crescer, vai se casar, vai ter filhos, e ele vai se tornar uma pessoa muito importante. Eu gostaria que você visse a narrativa do Lucas aqui no capítulo 19, versículo 1, só para a gente ter a informação correta de quem Zaqueu era, segundo a narrativa deste evangelista aqui. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe. Olha só, ele não se tornou justo, mas ele se tornou um chefe, uma pessoa muito importante, uma pessoa com cargo elevado, alguém que foi reconhecido naquilo que ele fazia, porque para alguém se tornar chefe, precisa adquirir reconhecimento, não é? Ele não era só um publicano, ele era o chefe dos publicanos. Significa que todos os publicanos lá em Israel tinham que dar contas para ele, tinham que prestar contas para ele. Era ele que mandava em todos os publicanos ali. Era ele que elaborava as regras, os decretos. Era ele que dizia quanto seria cobrado de cada pessoa. Ele decidia tudo isso. Então, toda palavra que saía da boca de Zaqueu era uma palavra que tinha muita autoridade. E as pessoas que ouviam a palavra que saía da boca dele tinham o cuidado de fazer exatamente como ele estava dizendo, porque se não fizesse, poderia sofrer algum tipo de punição por parte daquele chefe. Quando o empregado não está agradando o chefe, o que o chefe faz? Manda procurar o RH. Vai lá, se apresenta lá no RH. Tem um presentinho para você lá. Aí mandado embora. Não está agradando, não está fazendo o trabalho direito, não está seguindo as diretrizes da empresa. Então esse homem, por alguma razão, ele se torna uma pessoa importante. Todo pai, toda mãe quer que o filho se torne alguém importante. Todo pai, toda mãe olha para o filho e quando vê que o filho chegou numa posição de destaque, alcançou um grande patamar na vida, eles ficam orgulhosos daquele filho. Só que os pais de Zaqueu não tinham orgulho dele. Porque quando eles descobriram como que o Zaqueu chegou naquela posição, eles ficaram muito entristecidos. O filho era corrupto e mandava os seus empregados cobrarem das pessoas mais do que era devido. E aquilo que as pessoas cobravam, aquilo que as pessoas pagavam a mais do que era devido, ficava tudo para ele. E com essa estratégia corrupta, ele foi enriquecendo. Tanto que no final do versículo de número 2, você lê isso, E era chefe dos publicanos e era rico. Era destaque naquele lugar em que ele vivia. Só que quando Zaqueu cresceu e adquiriu toda essa riqueza, todo esse poder, todo esse prestígio, todo esse reconhecimento, ele começou a perceber que aquela grande casa que ele morava não preenchia.
as lacunas que haviam dentro dele. Ele percebeu que aquela riqueza, aquela grande quantidade de dinheiro que ele possuía, não preenchia o vazio que ele sentia no seu coração. E acredite nisso, apesar de ser um chefe muito rico, Zaqueu começou a ficar deprimido, porque ele não tinha verdadeiras amizades. Todas as pessoas que se aproximavam dele com segundas intenções. As pessoas que passavam na frente da casa de Zaqueu, meneavam a cabeça e cuspiam na calçada dele, mostrando para ele que ele causava nojo nelas. Isso foi mexendo com o psicológico de Zaqueu. E Zaqueu foi começando a perceber que ele tinha tudo o que um ser humano queria, o que um homem queria, mas ele não tinha nada daquilo que um ser humano precisava. Observe que há uma diferença enorme e uma distância enorme entre aquilo que uma pessoa quer e aquilo que uma pessoa precisa. Diga assim: nem tudo o que eu quero, eu preciso. Amém? Ele descobriu isso. Eu tenho tudo o que eu quero, mas o que eu preciso eu não tenho, porque eu vou dormir de noite e eu não tenho paz no meu sono. Eu vivo num estado de alerta. Eu vivo imaginando a qualquer momento alguém pode atirar uma pedra em mim e me matar, porque sabe o que eu fiz, porque sabe das coisas erradas que eu ando fazendo. As pessoas que vivem nesta sociedade em que eu vivo me odeiam. Então ele não tinha paz. Ele vivia sem paz. Zaqueu entrou numa depressão profunda. E ele passou a ficar isolado de tudo e de todos. Foi quando ele descobriu que precisava encontrar aquilo que faltava na vida dele. Só que para encontrar o que faltava na sua vida, e se faltava na sua vida, também faltava na sua casa, porque o homem é a cabeça. O homem é a cabeça da família, é o sacerdote do lar. Se a cabeça não está bem, todo o corpo padece. É verdade ou não é? Quando Zaqueu descobriu o que ele precisava, ele começou a fazer uma busca intensa para alcançar aquilo que ele precisava. Mas ele vai encontrar alguns impedimentos para chegar onde ele queria. Aonde ele precisava. Ele vai encontrar vários impedimentos. E eu vou pedir para você ver comigo aqui no versículo 2, e vou até pedir para você pegar uma caneta e fazer uma anotação aí mesmo no versículo 2. E eis que estava ali um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos. Então, onde está escrito chefe dos publicanos, você passe um traço de baixo. Como eram definidos os chefes dos publicanos? Aliás, os publicanos de um modo geral, como eles eram definidos pela multidão? Como é que eles eram definidos? Como? Corruptos. Como as pessoas enxergavam os publicanos? Como pessoas corruptas. Eu te pergunto, uma pessoa corrupta, ela é considerada uma pessoa má ou uma pessoa boa? Má. Então ele era visto como um homem mau. Era um corrupto. Então onde está escrito publicano aí, você escreve do lado a definição que as pessoas tinham dos publicanos, corruptos. Então ele tinha uma marca. E esta marca que ele tinha foi colocada pelas pessoas que sabiam o que ele fazia. Todas as vezes que alguém olhava para o Zaqueu, dizia: lá vai quem? O corrupto. O certo não seria dizer: lá vai o justo? Ora, o nome dele não quer dizer isso. O certo era todo mundo dizer: lá vai o justo.
Ou aí vem o justo chegou aqui. Mas quando as pessoas viam Zaqueu, elas diziam: lá vai o corrupto, lá vem o corrupto acabou de chegar aqui. Então qual era o impedimento que atrapalhava Zaqueu na busca daquilo que ele precisava? A sua própria corrupção. Segundo a definição do dicionário bíblico, publicanos eram judeus que traíam o seu povo e trabalhavam nas coletas de impostos para o Império Romano. Olha só, trabalhavam nas coletas de impostos para o Império Romano. Então eles não trabalhavam para o benefício do povo de Deus, eles trabalhavam para benefício dos inimigos do povo de Deus, para o Império Romano, que subjugava os judeus. A grande maioria dos publicanos eram corruptos. O povo de Israel odiava os publicanos por eles serem traidores e apoiarem principalmente uma nação pagã, que era Roma. Eles roubavam do próprio povo deles para enriquecer a nação romana. Então eles eram odiados pelo povo de um modo geral. Se você procurar no dicionário Aurélio a palavra corrupção, tem uma definição simples lá. Corrupção é o contrário da justiça. Contrário da justiça. Esse homem nasceu para ser justo, mas ele é o contrário da justiça. Zaqueu negociava com aquilo que não se devia negociar. Ele usurpava aquilo que era do seu povo e entregava nas mãos daqueles que eram considerados adversários do seu povo. O apóstolo Paulo, na primeira carta que ele escreveu à igreja de Corinto, se você puder conferir comigo, vai lá por favor. Afinal de contas, a gente está aqui para aprender mesmo, não é? Então vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 12. Vê se você localiza aí. Verso 12 diz assim, Paulo falando, hein? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Zaqueu foi dominado pela corrupção. Pode acontecer com você, comigo, com qualquer pessoa, de nós cometermos um ato de corrupção. E aí nós nos ajoelhamos, nos arrependemos, pedimos perdão a Deus e somos absolvidos pela sua graça. Você acredita nisso? Sim? Mas o problema é quando a pessoa já passou a ser dominada por isso. Eu vou te dar um exemplo. Você já ouviu falar da mulher de Ló, né? Quem tomou a decisão de morar na cidade de Sodoma? O Ló. Lembra que teve uma briga lá entre os pastores do rebanho de Ló e os pastores do rebanho de Abraão, por causa do espaço na terra que era pequeno demais e não comportava os bens dos dois juntos? Ok. O Abraão chegou para o Ló e falou assim: ô Ló, não é bom que haja contenda entre mim e ti, porque afinal de contas somos irmãos. Eia, pois agora, se escolheres a direita, irei para a esquerda. Se a esquerda escolheres, irei para a direita. E diz a Bíblia que Ló levantou os olhos e avistou toda a campina do Jordão, que era uma terra boa e bem regada, que dava para os lados de Zoar, e ele foi armando as suas tendas até chegar na cidade de Sodoma, aonde a Bíblia define que os homens eram grandes pecadores contra o Senhor. Olha que escolha o Ló fez. E aí, tudo bem. Ele se separou do seu tio, do Abrão, foi morar lá em Sodoma. Os anos em que Ló morou em Sodoma foram anos que ele prosperou.
a sua fazenda cresceu, o seu patrimônio se multiplicou, ele realmente conseguiu crescer lá, não tanto quanto ele cresceria se continuasse com o seu tio, com Abrão, porque a bênção de Deus estava sobre Abrão. Mas um dia, Deus vai anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra. E quem estava morando lá ainda? O Ló. Ele ainda morava em Sodoma. Deus vai poupar a vida de Ló, das filhas de Ló, da mulher de Ló. Deus vai enviar 2 anjos para avisar Ló: escapa-te para cima, para que o mal te não apanhe. E Ló vai subir a montanha com a sua mulher e com as suas filhas. E os anjos deixaram uma mensagem clara: e não olhes para trás, para que o mal te não apanhe. E aí a mulher de Ló olhou para trás. Por que ela olhou para trás? Porque aquela cidade já estava enraizada nela. Ela tinha criado raízes ali. Apesar de Sodoma ser uma cidade de muita prostituição, você sabe de onde vem a sodomia, né? Sabe ou não sabe? Sodoma. Apesar de ser um lugar de muita idolatria, onde o pecado predominava, a mulher do Ló, ela se acostumou a viver ali. Ela gostou de morar ali. E ela criou raízes tão profundas naquele lugar, que ela não queria sair dali. Ela foi praticamente levada à força pelo marido. Então ela quis ter uma última imagem daquela cidade, aonde ela dizia que foi muito feliz. Mas você sabe que a felicidade do mundo é passageira, ela não dura para sempre. E quando ela olhou para trás, o que aconteceu? Ela foi atingida por uma bola de fogo e se converteu numa estátua de sal. Ou seja, Ló perde a sua mulher. Por que ele perde a sua mulher? Porque ele tomou uma decisão errada, e a sua decisão errada o levou a um lugar onde as pessoas eram totalmente corruptas. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Já que nós estamos aqui em 1 Coríntios 7, aproveite aí, vá no capítulo 10. Nós temos aqui basicamente a mesma palavra, porém apresentada de uma forma um pouco diferente. É a mesma, mas um pouquinho diferente. 1 Coríntios 10, versículo 23. Pense na importância dessa palavra, porque Paulo está repetindo a mesma coisa, só que de uma forma diferente, mas ele quer dizer a mesma coisa. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Nem todas elas fazem bem para mim. É isso que Paulo está querendo dizer. Então o que é que Deus está dizendo? Para que Jesus entre na tua casa e haja bênção na tua casa e haja salvação na tua casa, você não pode se corromper. Deus está dizendo para você não se corromper. É um aviso. Entenda, não é uma acusação, é um aviso. Então avisa ao teu vizinho aí, fala, não se corrompa. Fala, não se corrompa. Fala, Deus é mais. Fala, Deus é fiel. Fala, no tempo certo Ele vai cumprir o que Ele te prometeu.
não precisa se apressar, não precisa se afobar, não precisa usar de meios ilícitos para alcançar aquilo que você quer, porque na hora certa, no momento certo, Deus vai cumprir a promessa que fez para a tua vida, e você não vai ficar de fora daquilo que Ele preparou para você, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então, a pessoa que quer viver as bênçãos de Deus na casa dela, ela não pode se corromper. Não pode se corromper. Não pode se envolver com pessoas erradas. Não pode se envolver com coisas erradas. Então Zaqueu tinha que vencer primeiro a corrupção. Porque aonde a corrupção está presente, a justiça, ela não prevalece. A corrupção tem que sair para que a justiça permaneça. Não dá para ter justiça e corrupção ao mesmo tempo. Ou a pessoa é justa ou ela é corrupta. Não dá para ser as duas coisas. Ou é sim ou é não. Ou é de Deus ou é do diabo. Ou é trevas ou é luz. Levanta a mãozinha para o céu e fala: eu sou luz. Fala: graças a Jesus eu sou luz. Porque Jesus olhou para nós e falou: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Foi Ele quem disse. Antes de Jesus entrar na casa de Zaqueu, Zaqueu tinha que vencer um outro impedimento. Sabe qual era o segundo impedimento? Era um problema físico. Esse problema físico nós chamamos de complexo de inferioridade. Grave isso. Fala comigo: complexo de inferioridade. Se você voltar lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, e versículo de número 3, Lucas escreveu assim: e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Pois era de pequena. Você sabe que o povo daquela região do mundo, eles já são baixinhos, né? Eles já são baixinhos. A média de altura de um homem daquela região do mundo do Oriente Médio é entre 1,68 e 1,72, que é considerado uma pessoa de baixa estatura, não é? Alguém tem 1,68 aqui para mostrar? Você, Bruno? Não fica de pé aí, por favor. Então a maioria das pessoas eram nessa, é a média de altura das pessoas naquela região do mundo, no Oriente Médio. Só que Zaqueu, ele era abaixo da média. Você entendeu por que eu disse complexo de inferioridade? Ele era abaixo da média. Então, as pessoas já tinham dificuldade de olhar por cima, por causa da sua estatura baixa. Zaqueu tinha mais dificuldade ainda. Aquilo que era difícil para a maioria, para Zaqueu era mais difícil ainda. Porque ele era de pequena estatura. Existem pessoas que, por causa da sua aparência física, elas permitem que o diabo crie dentro delas esse impedimento chamado complexo de inferioridade. Eu vou te dar um exemplo. Lá em Juízes 6, não precisa abrir, só anote se você quiser. Juízes 6, versículo 15, quando o anjo do Senhor fala com Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão, ele questiona Deus por vários motivos. E no final, ele vai dizer para o anjo do Senhor o seguinte: a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Ele estava dizendo para o anjo do Senhor: eu sou o último homem de Israel, eu sou da menor de todas as tribos, a minha família é a mais pobre da menor de todas as tribos, e eu sou o menor da casa de meu pai.
Ou seja, não tem como eu ser esta pessoa que o Senhor está dizendo que eu sou. Porque quando o anjo chega na frente de Gideão, ele diz para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. Não, eu não posso ser isso. O Senhor não me conhece, o Senhor não sabe quem eu sou. Espera aí que eu vou te apresentar quem eu sou. Eu vou dizer para o Senhor quem eu sou. Aí ele falou tudo isso. Eu sou o último. Gideão sofria de quê? Complexo de inferioridade. Ele não acreditava que ele poderia ser um homem usado por Deus para livrar Israel dos inimigos que haviam subjugado Israel há 7 anos. Israel estava vivendo debaixo de vergonha já há 7 anos. Lá no capítulo 6 de Juízes, versículo 1, diz que o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Por quê? Porque fizeram o que parecia mal perante os olhos do Senhor. Se você for lá em 1 Samuel 16, vá comigo lá, por favor. Vamos lá em 1 Samuel 16, versículo de número 6. Eu quero que você entenda isso. O diabo, ele sempre vai tentar te convencer que aquela bênção não é para você, que aquele emprego não é para você, que aquela vaga não é para você. E o diabo vai fazer tudo isso convencendo você a olhar para a tua aparência. Com essa aparência você não pode, com esse cabelo enrolado você não pode, com essa cor de pele você não pode. Morando no bairro que você mora, você não pode. Vindo de onde você veio, você não pode. Mas eu quero que você levante as suas mãos antes da gente fazer essa leitura aqui. Levante as suas mãos aí, em nome de Jesus. Levante as 2 mãos e diga: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? O diabo, ele pode dizer 1000 vezes para você que você não pode, mas quando Deus diz você pode todas as coisas naquele que te fortalece, já é o suficiente para você viver aquilo que o diabo falou 1000 vezes que você não é capaz de viver. Amém? Porque a palavra que sai da boca de Deus anula todas as palavras que saíram da boca de Satanás. 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 6. Quem achou, diga eu. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Veja que o homem tem esse hábito muito feio, né? De julgar pela aparência. Quando ele viu Eliabe era um jovem alto, forte, bonito, tinha boa aparência, barba bem feita, pele bem cuidada, tinha porte físico, não era alto 1,90, 1,85, era alto perto da maioria das pessoas que viviam ali. Mas aí o Senhor diz assim, ó: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Muitas vezes é uma simples questão física que nos impede de viver as bênçãos de Deus dentro da nossa casa. Nós olhamos para aquilo que nós parecemos e simplesmente achamos que nós não vamos conseguir. Mas eu quero dizer para você que você vai conseguir. Levanta a mãozinha para o céu e fala: eu vou conseguir. Fala: eu vou chegar lá. Fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus ainda não chegou na casa do Zaqueu e ele está passando por tudo isso. Ele está olhando para dentro de si e ele está reconhecendo: eu sou um homem corrupto. As pessoas têm nojo de mim. As pessoas me odeiam, as pessoas me rejeitam. Está entendendo que Zaqueu está descobrindo que ter tudo o que quer muitas vezes não vale nada?
ele olha para a sua estatura e ele se sente inferiorizado. Ele se sente diferente, mas não para melhor, para pior. Aí diz a palavra que Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Continua então no versículo 4 agora. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. Interessante que naquele caminho onde Zaqueu estava, não havia nenhuma outra árvore a não ser um sicômoro, que é uma figueira brava. Alguns estudiosos concordam, outros discordam, que a figueira brava, ela tem espinhos que são em média do tamanho de um dedo mínimo de um homem adulto. Faz assim, ó. Vem cá você. Você mesmo. Quantos anos você tem? Ele tem 10. Faz assim, ó. Mostra lá para eles. Ele tem 10 anos, mas você já imaginou um espinho desse tamanho aqui, entrando aqui, ó? Não, eu estou pegando o mínimo. Deixa eu ver se o meu é maior que o seu. Tem que ser, né? Obrigado, viu? Pegando o exemplo do dedo mínimo de uma criança, a gente já imagina uma dor brutal, um espinho entrando assim, ó. É ou não é? Mas não era um espinho aqui, outro espinho aqui, outro espinho aqui. Era uma árvore cheia de espinhos. Por isso, figueira brava. Tem a figueira e tem a figueira brava. São duas árvores diferentes. Então a única coisa que Zaqueu tinha ali no caminho era uma figueira brava. Ele subiu naquela figueira. Com certeza ele subiu ali com muito cuidado, com muita perícia, não é? Ele foi subindo com muito cuidado, até que ele chegou numa altura aonde ele pôde ver quem? Jesus. Quando ele viu Jesus, ele ficou feliz. Ele conseguiu ver o que ele precisava. Naquele momento ele conseguiu. E olha que interessante, eu estou no versículo 4. Correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Mesmo sabendo que a figueira brava tinha muitos espinhos, Zaqueu, ele subiu. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que ele enfrentou os espinhos para ver Jesus. Às vezes a gente tem que enfrentar os espinhos para estar na presença de Deus. Porque espinhos remete à dor, a aflições, a angústias, a situações desconfortáveis, a situações que muitas vezes nos fazem sofrer. Ele foi subindo naquela figueira com muita perícia, com muito cuidado, mas mesmo sabendo que ele poderia se machucar, se ferir naqueles espinhos, ele sabia que valeria a pena todo o esforço que ele estava fazendo, porque ver Jesus era muito importante para ele. Então eu te pergunto, será que vale a pena encarar os espinhos desta vida para receber aquilo que Deus tem? Sim ou não? Zaqueu não olhou para os espinhos. Olha para a pessoa do lado e fala: não olhe para os espinhos. Fala de novo: não olhe para os espinhos. Escute o que eu vou te dizer em nome de Jesus. Levante a sua mão, porque isso é profético. A alegria de receber a bênção de Deus será maior do que a dor causada pelos espinhos da tua vida. Em nome de Jesus, quando a bênção de Deus entrar na tua casa, você vai se esquecer da dor causada pelos espinhos. Diga glória a Deus. Então quando você ver um espinho na tua frente, não fuja dele. Seja maior do que ele, seja mais forte do que ele, enfrente ele.
Porque se você enfrentar o espinho, daqui a pouquinho Jesus vai falar assim: hoje me convém pousar na tua casa. Daqui a pouco. Tem um texto lá em Hebreus capítulo 10, versículo 39, não precisa abrir que todo mundo conhece. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que caminham para a conservação da alma. Zaqueu, quando ele viu que era difícil enxergar onde Jesus estava por causa da sua estatura, quando ele observou que havia uma figueira brava, cheia de espinhos, ele poderia ter desistido, ele poderia ter se retirado, ele poderia ter voltado para casa, para aquela sua vida aflita, angustiada, deprimida. Mas ele disse: eu vou enfrentar. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que caminham para a conservação da alma. Amém? Olha que legal agora, versículo de número 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: justo. Jesus chamou ele de corrupto? Hein? Hein, igreja? Jesus chamou ele de ladrão? Jesus chamou ele de quê? Justo. Jesus fez questão de falar o nome dele. Eu te pergunto, Jesus falou o nome da mulher do fluxo de sangue? Falou? Jesus falou o nome daquele coitadinho que estava há 38 anos esperando o movimento das águas, esperando que alguém jogasse ele lá quando possivelmente a água era agitada por um anjo? Jesus falou o nome daquele camarada? Sim ou não, gente? Não. Jesus falou o nome do paralítico de Cafarnaum, que foi carregado pelos 4 amigos e colocado na sala da casa de Pedro, por cima do telhado, com cama e tudo? Jesus falou o nome dele? Mas quando Jesus olha para Zaqueu, ele diz o quê? Justo. Eu não sei se você está entendendo. O que eu quero que você entenda é que Deus enxerga dentro de você algo que ninguém mais consegue enxergar. Porque quando Jesus olhou para aquele homem, ele deveria ter dito: ô ladrão, o que você está fazendo aí? Ô corrupto, o que você está fazendo aí? Desce daí, seu corrupto. E você sabe que Jesus não pegava leve. Como é que Jesus se dirigia aos fariseus? Raça de víboras, que mais? Hipócritas. Jesus não tinha medo de falar asperamente, duramente, com aqueles que diziam que eram uma coisa que na verdade não eram. Ele poderia ter sido áspero, duro com Zaqueu, mas quando ele olha para Zaqueu, ele não vê a corrupção e a maldade de Zaqueu, ele vê a necessidade de Zaqueu. Esse homem não está aí porque ele quer ser maior do que os outros, ele não está aí porque ele quer levar vantagem em cima dos outros, ele está aí porque ele está querendo me ver. E para Jesus, todo aquele que procura vê-lo é chamado de justo. Diga glória a Deus. Então olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: Zaqueu, desce depressa. Fala para quem está atrás, por favor, fala aí. Para quem está atrás, fala: Zaqueu. Isso, fala: Zaqueu, desce depressa. Quando Jesus fala desce depressa, é um desafio que ele está impondo a Zaqueu. Porque quando Zaqueu subiu, ele subiu depressa? Jesus está debaixo da figueira brava, ele está olhando para o justo lá em cima, e ele fala: justo, desce depressa. Eu vejo Zaqueu descendo igual um doido, rasgando a roupa, furando os braços, as costas, a barriga, as pernas,
mas Ele não se importa. Eu posso me ferir, eu posso me machucar, mas eu sei que agora eu encontrei o que eu precisava. Você está compreendendo isso? Muitas vezes ir ao encontro de Jesus nos causa dor. Muitas vezes atender uma ordem de Jesus nos causa dor. Quem aqui já fez com dor alguma coisa que Deus mandou você fazer? Levanta a mão. Estava doendo, mas você foi lá e fez. Você lembra da história da viúva de Sarepta? Lembra? Não, eu estou perguntando, porque se você não lembrar, eu vou ter que explicar, aí vai demorar mais. Quem lembra da história da viúva de Sarepta? Aquela que falou para o homem de Deus: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho. E não vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar um bolo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Antes ela diz: eu só tenho um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Lembra disso? Aí o homem de Deus virou para ela e falou assim: vai e faze conforme as tuas palavras, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno. Elias quer dizer o quê? O Senhor é Deus. O que é que Elias está ensinando para aquela viúva? Coloca Deus em primeiro lugar, minha filha, e do resto Ele vai cuidar para você. Ela foi e fez conforme as palavras de Elias. Mas você acha que ela fez aquilo sorrindo? Fez chorando, com dor, sofrimento. Foi difícil. Eu imagino aquela mulher entregando aquele pedaço de pão, chorando. Ela veio chorando entregar aquele pedaço de pão nas mãos de Elias. Mas o final da história você sabe o que aconteceu. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra que o Senhor enviou através do ministério do profeta Elias. E comeu ele e ela e a sua casa muitos dias. Foi com dor, foi com sofrimento. Você acha que Abraão subiu o Monte Moriá sorrindo? Quando Deus falou para ele: apresente a mim o teu filho Isaque, a quem amas, oferece-o a mim em holocausto numa das montanhas que eu te direi. Você acha que ele foi sorrindo? O coração do pai Abrão estava doendo. Estava doendo. Se o que você está fazendo para Deus não está doendo, então não foi a voz de Deus que você ouviu. Quem está compreendendo isso, diga glória a Deus. Porque na maioria das vezes, quando Deus quer abençoar a nossa vida, Ele nos manda fazer coisas que vão nos causar dor. Porque a dor, ela te aperfeiçoa. A dor te fortalece. A dor faz você descobrir a resistência que você tem. O quanto você é forte. Diga: eu creio nisso. Então ele vai ter que enfrentar isso. O ambiente onde Zaqueu estava não era propício para ele conseguir o que ele queria, mas mesmo assim ele conseguiu. Ele enfrentou aquele ambiente hostil. Às vezes você precisa enfrentar o ambiente hostil, o ambiente desfavorável. Nem sempre Deus vai te colocar no lugar que você quer que Ele te coloque. Às vezes Deus vai te colocar num lugar onde você vai ter que subir numa figueira brava. Mas quando você subir, pode esperar, Jesus vai passar lá e vai te chamar. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Versículo 5. Zaqueu, ele vai ter que vencer um quarto impedimento para ver a bênção de Deus dentro da casa dele. No versículo 5 diz que Jesus, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ele era o que mesmo, Zaqueu? Ele era o auxiliar do auxiliar do auxiliar dos publicanos? Quem ele era?
Então o chefe, ele estava acostumado a dar, não a receber. Qual é o quarto impedimento que Zaqueu vai ter que vencer? O orgulho. Porque quem estava acostumado a dar ordens, agora vai ter que receber ordem. Ele precisou vencer o orgulho. Aquilo mexeu no ponto fraco de Zaqueu, porque Zaqueu era um homem orgulhoso. Quando Jesus fala, desce depressa, Jesus está matando o orgulho de Zaqueu. Jesus fala, desce. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala, desce. Fala, desce. Olha o que Jeremias escreveu no capítulo 18, versículo de número 2. Vamos lá comigo, Jeremias capítulo 18 e versículo de número 2. Estou terminando a introdução da mensagem. Versículo 2 diz, levanta-te e desce à casa do oleiro. Deus está falando com quem? Com o profeta chorão, com Jeremias. Deus fala para ele, levanta-te e desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus está mandando descer. Se Zaqueu continuasse em cima daquela árvore, Jesus não poderia entrar na casa dele. Ele tinha que descer. E descer é assumir uma posição de humildade. É reconhecer que nem sempre você manda. Às vezes você precisa receber ordens. Tiago 4, versículo 6 diz que Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Olha o que diz o versículo 7, eu estou em Lucas capítulo de número 19, versículo 7. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Opa, mais um impedimento aqui. Para Zaqueu conseguir o que ele precisava, ele vai ter que enfrentar a acusação das pessoas. Quem aqui já foi acusado? Levante a mão. Quem já foi acusado? O problema não é você ser acusado. O problema é as pessoas acusarem você com razão. Porque até Jesus foi acusado. É ou não é? Tem alguém aqui melhor que Jesus? Ou não? Quem aqui não é melhor que Jesus? Levanta a mão. Até Jesus foi acusado. Desce desse seu pedestal de perfeição, porque até o mestre foi acusado. Por que você não seria? Por que eu não seria? Mas todas as acusações que fizeram contra Jesus eram falsas. Não haviam provas. Jesus foi condenado por acusações falsas. Só que Zaqueu, ele está recebendo acusações falsas ou verdadeiras? Verdadeiras. Então ele tinha que olhar para aquela multidão que estava acusando ele, e ele tinha que acreditar que naquele momento que Jesus estava entrando na casa dele, até as acusações estavam caindo por terra. Fala comigo, quando Jesus entra na minha casa, até as acusações caem por terra. Amém? Quantas vezes pessoas olharam para você e tentaram ressuscitar o teu passado, e começaram a dizer para você, até ontem, até uns meses atrás, até um tempinho atrás, você mentia para todo mundo, aprontava tudo com todo mundo, agora diz que é crente. Até nós, depois de convertidos, somos vítimas, somos alvos de acusações. Quem dirá o Zaqueu? Preste atenção, sempre vai ter alguém que o diabo vai usar para levantar uma acusação contra a tua vida. Mas a palavra de Deus diz, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? A Bíblia não diz, quem tentará acusação contra os justos? Contra os escolhidos
Deus escolhe quem Ele quer. Pode ser justo, pode ser injusto, pode ser santo, pode ser pecador. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Amém, cristão? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Versículo 8, para a gente terminar. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Qual era o sexto impedimento que Zaqueu tinha na vida dele, antes de Jesus entrar na sua casa? O peso da consciência. Eu te pergunto, Jesus pediu para ele fazer isso? Jesus mandou ele fazer isso? Jesus falou: ô Zaqueu, é o seguinte, eu vou entrar na tua casa, mas você vai ter que devolver o que você roubou, hein? Jesus em momento algum citou isso. Só que quando Zaqueu viu aquele homem justo entrando na casa dele, a consciência dele pesou. Eu tenho que fazer alguma coisa para retribuir o que este homem está fazendo por mim. E aí ele falou: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Ele não era rico, ia continuar rico. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Jesus mandou ele fazer isso. Mas naquele momento veio um peso enorme na sua consciência. E Zaqueu começou a pensar assim: quantas pessoas eu prejudiquei. E este homem sabe tudo o que eu fiz, e mesmo assim ele está aqui na minha casa. Sabe por que nós amamos a Deus? Porque Ele olha para nós de uma forma diferente das pessoas. Porque Deus não julga, Ele te trata, Ele te cura, Ele te muda, Ele te transforma. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E eu vou ler o versículo 9 para a gente terminar, senão você vai dormir aí. Calorzinho com vento no rosto, dá sono. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Quando Jesus disse hoje veio a salvação, Ele está querendo dizer, hoje este homem foi transformado em um novo homem. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus e vamos ficar de pé, toda a igreja. Se coloque de pé no seu lugar, por favor. Fique de pé que nós vamos fazer uma oração. Não é fácil carregar o peso da responsabilidade de representar uma família. A história de Zaqueu, ela é muito mais longa do que a gente imagina. Porque a aflição e a angústia não estavam apenas na vida de Zaqueu, estavam dentro da sua casa. Zaqueu não conseguia mais ser feliz apesar de morar numa bela casa. Sabe onde está a verdadeira felicidade? Uma consciência tranquila. Amém? Pergunte para a pessoa que está do teu lado: você tem a consciência tranquila? Antes de Zaqueu receber a salvação, e foi Jesus que ofertou a salvação naquela casa, não foi? Hoje veio a salvação a esta casa. Antes de Jesus fazer aquilo, Zaqueu fez uma limpeza na sua consciência.
Ele fez uma limpeza. Aquilo que vinha incomodando ele há muito tempo. Todas as vezes que Zaqueu sentava naquela cadeira confortável que ele tinha lá dentro da casa, ele ficava pensando: eu só pude comprar isso aqui porque eu roubei de quem não tinha quase nada. Estas coisas foram se multiplicando na mente de Zaqueu, na consciência de Zaqueu, e ele foi percebendo que, apesar de ele ser um homem rico, ele não valia nada. Porque quando você está diante de Jesus, você consegue enxergar o seu valor. Porque diante de Jesus, quase todos nós não valemos nada. Amém? Aí nós descobrimos o quão frágil, o quão fraco nós somos. Porque quando Jesus aparece, quando Jesus se faz presente, nós começamos a discernir a grandeza de quem Ele é. Amém? Vamos orar? Aponte as duas mãos na direção da sua casa, por favor. Por onde você mora? Aponte as mãos na direção da sua casa. Feche os teus olhos e orem comigo assim: meu Deus e meu Pai. Bem forte: meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais uma vez ter me dado o privilégio de estar na sua casa e ouvir a sua palavra. Eu quero que a partir de hoje o Senhor elimine da minha consciência, do meu subconsciente, da minha alma, do meu coração, todo o pecado que me faz sair da tua verdade e da tua direção. Perdoa as minhas iniquidades, perdoa as minhas transgressões e tira de mim todas as coisas que me afastam da tua presença, e lança agora a tua salvação sobre a minha casa. Liberta a minha vida e a vida dos meus familiares de toda corrupção, de todo complexo, de toda acusação. Liberta-nos, Senhor, em nome de Jesus, de todo orgulho, de todo velho homem, de todo peso na consciência. Liberta-nos dos espinhos, da dor, do sofrimento, e envia agora o teu refrigério e a tua salvação sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Assim seja feito.